profeta Daniel, capítulo de número 1, a partir do verso de número 13. A versão que estou é um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Diz assim: mais tarde o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa, do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos, e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significam Daniel, Deus é meu juiz; Ananias, Iav é misericordioso; Misael, ninguém se compara a Deus; e Azarias, Deus é o meu socorro. O chefe dos oficiais, entretanto, lhe deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou Beltesazar, que em hebraico quer dizer Bel, proteja a sua vida. A Ananias denominou Sadraque, amigo do rei. E a Misael nomeou Mesaque, que é como Deus Lua. E a Azarias deu o nome de Abdinego, servo do Deus Nego. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial servido na mesa real. E solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Amém. Podem sentar. Eu sei que nesta noite este culto de louvor e adoração ao Deus Todo-Poderoso está na direção do departamento de jovens. E eu pedi a Deus uma palavra para podermos refletir nessa noite. E Deus colocou em meu coração o livro do profeta Daniel. Você sabe que Deus levantou o rei Nabucodonosor num período da história da humanidade. E Nabucodonosor foi exaltado de tal maneira por Deus que ele não se tornou apenas um rei, mas ele se tornou um imperador. Você pode ler o texto que você vai perceber que tudo o que ocorreu na vida deste rei só ocorreu porque Deus permitiu. E eu começo aprendendo algo aqui da parte de Deus. Seja qual for o homem que seja elevado em uma posição de grandeza, ele só pode estar lá se Deus permitir. Porque Nabucodonosor, ele tinha o nome de rei de reis, mas até então eu só conheço um que não é rei de reis, mas ele é rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, por permissão divina, Nabucodonosor
606 a.C., ele volta agora desta peleja e sitia a Judá, a capital Jerusalém. E ele sitia a Judá. Eles conseguem, depois de um período, entrar na cidade, destruir a cidade. E Daniel deixa bem claro aqui nos primeiros versículos que nós lemos, e nos primeiros versículos desse capítulo, que o rei entra no templo, destrói o templo e leva os utensílios do templo. Por que Daniel deixa isso registrado? Porque os judeus, eles estavam acostumados com servir a Deus de qualquer maneira. Nesta época eles estavam tão corrompidos que, se você ler o que disse o profeta Ezequiel, quando Deus disse a Ezequiel: eu busquei dentre eles, Ezequiel, um homem que se colocasse na brecha perante mim, para que eu não destruísse essa terra, mas a ninguém achei. E se nós olharmos para o contexto, significa dizer que Deus foi ao palácio real, mas entre aqueles homens da realeza, Deus não encontrou ninguém que estivesse vivendo uma vida justa, santa e piedosa diante de Deus. Deus vai aonde ficavam os profetas nos montes e procura dentre eles, e não encontra ninguém. Deus vai lá dentro do templo buscar alguém que servia a Deus, que era responsável pelo culto a Deus, os sacerdotes, mas não encontra. Porque o povo estava de tal maneira corrompido que Deus permite que fala na boca do profeta Jeremias que destruiria aquela cidade, e o templo, que era a coisa mais importante para eles, viria abaixo. Só que eles pensavam que Deus não iria destruir, porque enquanto o templo estivesse de pé, aquele templo construído por Salomão, quando Deus se apresentou no templo, Deus disse: eu estarei atento às orações feitas nesse lugar. Por isso eles pensavam que Deus jamais destruiria a cidade, porque o templo estava de pé. Aí a gente observa que a Bíblia diz que Nabucodonosor entrou, destruiu a cidade e roubou e trouxe como despojo os utensílios do templo. Mas Nabucodonosor era um homem estrategista. E ele tinha em sua mente que quando conquistava-se um povo, era necessário que instruísse alguns daquele povo para que essas pessoas viessem a instruir o povo. Na mentalidade dos caldeus, eles traziam as pessoas para si, mudavam o seu nome, e mudando o nome da pessoa, mudaria a sua identidade. Ele fazia com que eles aprendessem o seu idioma para trocar a sua língua. E é dentro desse contexto que se apresenta Daniel. Daniel é levado naquela primeira leva. Ele vai cativo. A tradição judaica, a gente observa que Daniel ainda era um adolescente quando foi levado para a Babilônia. Ele é levado para longe da sua família. Ele é levado para longe da sua cidade. Ele é levado para longe do templo de Deus. Daniel fazia parte da nobreza. Ele é levado para o reino de Babilônia. E ele e seus 3 amigos são escolhidos para passar agora por um colegiado com Nabucodonosor. Uma faculdade em Babilônia
de 3 anos, para que aprendesse toda a cultura dos caldeus. E Deus abençoou Nabucodonosor de uma tal maneira que a cidade de Babilônia era quase intransponível. Os historiadores dizem que ela tinha cerca de 1.200 torres, 3 carros, 3 carruagens podiam andar em cima da muralha da cidade. Havia um jardim em Babilônia que era considerado a 7ª maravilha do mundo antigo. Essa era a cidade de Babilônia. Foi para lá que esses homens foram levados. Era lá que eles seriam instruídos. Mas o texto que lemos aqui diz que Daniel, ele colocou em seu coração, junto com os seus amigos, a não se contaminar com a cidade de Babilônia. É interessante refletirmos um pouco aqui. Esses homens estavam longe de sua cidade. Eles não foram escolhidos sendo velhos. Mas quando eles foram escolhidos, eles ainda eram adolescentes. Então, Nabucodonosor, no entendimento dele, ele ia mudar o pensamento, a cultura, a religião desses homens. Porém, irmão, a gente observa um princípio aqui. A gente observa que esses homens foram tirados de suas famílias, esses homens foram tirados de sua cidade, esses homens foram tirados de dentro do templo do Deus que eles adoravam. Esses homens trocaram seus nomes, esses homens foram arrancados do contexto em que viviam. Mas o rei Nabucodonosor não conseguiu uma coisa: não conseguiu arrancar Deus de dentro do coração desses homens, não conseguiu tirar dentro deles aquilo que eles haviam aprendido quando criança. Ele não conseguiu arrancar de dentro deles a palavra do Deus Todo-Poderoso. Então Daniel e seus amigos, eles dizem: nós não vamos nos contaminar. Se você ler o livro de Daniel todo, você vai perceber algumas coisas. A influência desses homens dentro de um reino pagão. Esses homens foram levados para um lugar totalmente diferente daquilo que eles estavam acostumados. Porém, irmãos, esses homens tinham dentro deles uma fagulha, o que o judeu chama de fagulha do Eterno. E isso que tinha dentro deles permitiu que eles fossem homens totalmente influentes naquele reino. E eu fico pensando que aqui não eram muitas pessoas. Aqui eram simplesmente 4 jovens. Mas aqueles 4 jovens, eles influenciaram aquela nação. Você vai ler no livro e você vê que Daniel, Ananias, Azarias e Misael, eles sempre se destacavam. E em todos os capítulos tem a expressão: Deus deu graça a eles. Eu quero te dizer uma coisa: Deus sempre dá graça ao crente no momento de adversidade. Deus sempre dá graça ao seu povo no momento de problema. Deus sempre dá graça ao seu servo no período da prova e da tribulação. Deus deu graça a esses homens. Aleluia. Deus começa a trabalhar no reino de Babilônia
para promover os seus servos. Um dia o rei Nabucodonosor tem um sonho. E ele sonha com uma estátua. E essa estátua tinha uma cabeça de ouro, peito de bronze. Ela tinha parte de prata. E os pés eram de ferro e de barro. E o rei Nabucodonosor se perturbou com aquele sonho. E quando o rei se perturba com o sonho, ele manda chamar todos os sábios. E os sábios, nenhum daqueles sábios conseguiu discernir qual era o sonho. Até porque o pedido do rei era impossível para o homem. E quando os seus sábios chegam a ele e perguntam: rei, mas conte-nos o sonho. Ele disse: não contarei. Porque se eu contar, vocês podem vir com qualquer interpretação. Agora eu quero uma coisa, que vocês digam qual foi o sonho, qual é a sua interpretação. E um de seus sábios disse: mas isso ao homem não tem como, ó rei. Isso só é coisa dos deuses, e os deuses não habitam com os homens. O rei se enfurece. E como ele era imperador, ele edita um decreto. Todos os sábios de Babilônia morrerão, porque não conseguiram discernir. Mas lá tinha homem de Deus. Lá tinha gente que tinha comunhão com Deus. Lá tinha gente que tinha intimidade com Deus. A mentalidade dos caldeus era: Deus não habita com os homens. Mas lá tinha homens que moravam, entendiam e conheciam quem era Deus. Estavam longe do templo, mas Deus estava com eles. Daniel disse ao rei: dê-me um tempo, dê-me 3 dias, porque eu vou orar. E aqui a gente aprende uma coisa importante, irmão. Existe uma coisa que ela é poderosa e move os céus, a terra e tudo o que há. E esta coisa é tão poderosa, mas ela não está na mão do exército, ela não está na mão dos governantes, ela não está na mão das autoridades vigentes. Sabe onde ela está? Ela está na minha e na sua vida. Ela está na vida de um crente. A oração. Um crente que ora, ele pode mover o céu, a terra e tudo que gira em torno dela. Daniel disse: me dê um tempo, porque eu vou orar. Eu percebo uma coisa, irmão, que aqueles homens estavam no reino totalmente pagano, mas aqueles homens não deixavam de buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. Daniel ora a Deus, ele chama os seus amigos, e aqui a gente percebe uma fagulha da igreja. Porque, irmão, a igreja, quando ela ora, quando a igreja de Jesus, ela se põe a orar, e Jesus, ele diz: quando nós de vós concordarem em alguma coisa aqui na terra, tenha certeza, isso será ouvido lá no céu. E se você ligar aqui na terra, estará ligado lá no céu. Eles oraram. E Deus deu uma revelação a Daniel. E Deus mostrou a Daniel o que significava aquela estátua. Que aquilo era cada reinado que estava ocorrendo e que viria. O reinado babilônico,
o reinado persa, o reinado grego e o reinado romano. E Daniel traz a interpretação ao rei, e o rei não havia dito qual era o sonho. Então o que eu aprendo aqui? Se os homens de Babilônia disseram coisas só para os deuses, quando Daniel recebeu a mensagem, ele recebeu da mão do próprio Deus. O que eu quero dizer com isso, irmão? Não há coisa em que Deus não possa fazer quando o crente ora, igreja. Não há nada que Deus não possa fazer quando o servo dele ora. Fala, Deus. Foi dada a interpretação. O rei Nabucodonosor ficou maravilhado. E Daniel, depois dessa revelação, ele é exaltado no reino de Babilônia. Ele e seus 3 amigos são colocados como ministros em Babilônia. E eu aprendo algo interessante aqui. Existem posições que era para estar ocupada por aqueles que oram, por aqueles que têm intimidade com Deus, verdade, por aqueles que buscam a presença de Deus. Eles foram exaltados. O rei parece que não entendeu o mistério da revelação daquela estátua. E como Daniel revela ao rei que a cabeça de ouro era ele, Nabucodonosor, em sua insanidade mental, ele manda fazer uma estátua. E aquela estátua, ela devia ter por volta de 30 metros. E ele edita o decreto que aquela estátua, ela deveria ser adorada no reino de Babilônia. Aí eu começo a pensar algo aqui. Aqueles 4 homens, eles estavam num lugar cujo comandante comandava o mundo da época. E aquele homem estava totalmente insano em seu pensamento, pensando que tudo o que acontecia, ocorria, era por obra dele, sem entender que ele só estava naquela posição porque o Deus Todo-Poderoso havia permitido. E agora ele faz uma imagem que é que todos no reino de Babilônia, e eu quero que você entenda uma coisa, não estava em Babilônia simplesmente esses 4 judeus. Muita gente foi levada cativo. Tinha muitos judeus lá. Mas quando o rei edita esse decreto, só esses 3. O texto não fala de Daniel, porque me parece que por um momento ele resolve tirar a pessoa de Daniel, mas Daniel estava ali. Daniel estava ainda como ministro naquele lugar. Mas o escritor quer nos mostrar a soberania de Deus na vida daquele que é fiel a Ele. Aleluia. Quando o rei edita o decreto, ele diz: quando tocar toda sorte de instrumento, todo homem, mulher, todos no meu reino têm que se dobrar diante da imagem que eu fiz. Toca-se os instrumentos, todos os homens dobram, todas as pessoas de Babilônia se dobram. Mas Ananias, Azarias e Misael resolvem não se dobrar diante daquela imagem. E eu sei que você já ouviu várias vezes essa história. Aí chegaram os fofoqueiros do rei e disseram: rei, é o seguinte, estes homens que tu constituiu
como ministros sobre nós, eles não se dobram diante da imagem que tu fizeste. Todo mundo dobrou. Todo mundo aqui colocou a cara no chão. Todos no reinado. Mas eles não se dobraram. O rei manda chamá-los. E começa a indagá-los. Os seus nomes tinham sido trocados. A identidade deles tinha sido trocada. Mas não tinha sido trocado o Deus que eles adoravam aqui dentro deles. Não havia trocado a palavra de Deus pelos edictos de Babilônia. E o rei disse: que é isso que ouço? Por que vocês não se dobraram? Eles disseram ao rei: nós não vamos nos dobrar. Aí o rei disse: vocês não vão se dobrar? Não vamos nos dobrar. O rei manda aquecer a fornalha 7 vezes mais e diz: eu quero ver quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos e da fornalha. Aqueles homens disseram para o rei: fica sabendo de uma coisa, ó rei, nós não precisamos te dizer nada a esse respeito, irmão. Deus não precisa da minha e da sua defesa. Não é necessário que o crente defenda Deus. Deus, ele é autossuficiente. Deus é todo poderoso. Deus, ele é glorioso e ele é dono dos céus, da terra e de tudo que nela há. Se ele quiser se defender, ele defende. Então esses homens tinham isso mesmo. Não precisamos te dizer isso. Fica sabendo de uma coisa: se o nosso Deus quiser, ele nos livra. Aleluia. Todavia, rei, ainda que ele não nos livrar, nós não vamos nos dobrar, nós não vamos nos render aos caprichos de Babilônia, nós não vamos nos render às porcarias que Babilônia oferece, nós não vamos nos dobrar diante daquilo que Babilônia dá. Nós só nos dobramos diante do Criador dos céus e da terra, diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Deus que faz, que é, que era e que sabe de todas as coisas. O rei manda esquentar a fornalha 7 vezes mais. E eu acho que aí foi o grande problema. A afronta de Nabucodonosor e o fato dele esquentar a fornalha 7 vezes mais foi o grande problema dele. Porque você sabe que toda vez que nas Escrituras aparece o número 7, ele fala de plenitude. Toda vez que o número 7 aparece, Deus se manifesta. Ele fez um grande erro em ter aquecido aquela fornalha 7 vezes. Amarraram e ataram. Aqueles 3 homens foram amarrados e atados de mãos e pés, e eles foram jogados dentro da fornalha. A Bíblia nos informa que quando eles foram jogados dentro daquela fornalha, os homens que os haviam jogado lá dentro morreram na porta da fornalha. Quando eles caíram lá dentro, o texto nos diz que Nabucodonosor olha para dentro da fornalha e ele diz: nós não jogamos lá 3, mas eu vejo 4. Eu vejo 4. Quem é o 4 que está lá? Era a presença do Todo-Poderoso. Era Deus que estava lá dentro. Era o Todo-Poderoso, irmão, que estava lá para mostrar para mim e para você que Deus, ele entra dentro da prova com você. Deus entra nas adversidades e dificuldades da vida do crente. Aí o rei manda chamar esses homens. Ó Sadraque, Mesaque e Abednego, venham para fora. E agora é mudado o decreto.
todas as pessoas em Babilônia que falarem mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego serão lançados dentro da fornalha. Eles e suas famílias, os homens de Deus que estavam naquele lugar, ao invés de eles aceitarem o decreto do rei, eles mudaram o decreto daquela nação. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Ao invés de eles aceitarem aquele decreto, eles mudaram o decreto de Babilônia. Agora eu quero aplicar essa palavra ao meu coração. Quantos homens tinham aqui, irmão? Eram só 4 homens. Eu não vou chegar até o fim, porque o tempo não vai dar. Mas eu quero que você reflita comigo uma coisa. Esses homens conseguiram mudar decretos e no reino do homem mais poderoso do mundo. Esses homens, eles tinham tamanha intimidade com Deus que eles entram dentro da fornalha e Deus entra com eles. Esses homens tinham tanta confiança no seu Deus que cada vez que tentavam pegá-los em algum erro, esses homens mais eram exaltados. O único erro que conseguiram achar em Daniel, sabe qual foi? O fato de ele orar 3 vezes por dia. Eu quero que você reflita comigo uma coisa, irmão. Esses homens, eles não conheceram a Deus como eu e você conhece. Você sabe como é que o Espírito de Deus atuava no Antigo Testamento, não sabe? O Espírito de Deus, ele vinha e depois ele voltava. Deus dava visões a Daniel, mas o Espírito de Deus não era constante como hoje a igreja tem. Esses homens, eles não tinham o que eu e você tem hoje. Esses homens não viram o sacrifício da cruz do Calvário. Daniel teve revelações nos últimos dias, mas eles não viram Jesus sendo crucificado e o perdão dos pecados do mundo inteiro sendo perdoado. Mas esses homens influenciaram uma nação. Esses homens foram influentes em uma nação. O que é que eu quero dizer para você com isso? Eu quero refletir com você como é que está a situação do nosso país. Você já parou a pensar nisso? Como anda a situação da nação brasileira? E você vê no estampado no IBGE que no Brasil já ultrapassa os 50 milhões de evangélicos. E o IBGE ainda fez uma pesquisa mais profunda dizendo que o número dos afastados hoje da igreja é bem maior do número dos que congregam. E eu fico pensando, se 4 homens influenciaram uma nação pagã, o que é que está acontecendo conosco? O que é que está acontecendo comigo e com você, irmãos? Onde está a igreja?
Daniel, Azarias, Misael e Ananias não ouviram Jesus dizer, como ele disse a Pedro: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, a pedra do próprio Cristo, e as portas do inferno, elas não prevalecerão contra ela. Eu quero fazer você refletir nessa noite, que se 4 homens, eles conseguiram mudar leis, eles conseguiram quebrar regras, os fenômenos da natureza, fazendo com que o fogo não ardesse e nem queimasse um fio de cabelo, que esses homens, Daniel foi lançado dentro da cova de leões famintos, e os leões de maneira nenhuma tocaram nele. Daniel conseguiu interpretar o que ninguém conseguia. O escrito na parede, pesado foste na balança, achado em falta, o teu reino foi tirado e entregue a outro. E assim que Daniel profetiza, naquela noite, o reino dos persas entraram em Babilônia por tudo que havia, o único lugar que dava para entrar pela cidade, e tomaram toda a cidade e destruíram por completo. Aleluia. Como é? Nós estamos no Brasil, a igreja alavancando de tal maneira, e nós não conseguimos ver a atuação de Deus. Há dias que eu tenho meditado nessa palavra, há dias que eu tenho pensado nessa palavra, e Deus traz uma reflexão para mim e para você nessa noite. Por que Deus está trazendo isso aqui para mim e para você? Porque Deus quer que eu e você sejam as pessoas que tomarão uma atitude de ser influentes, irmão. Pessoas que tomarão a atitude de fazer a diferença. Pessoas que tomarão a atitude. E eu penso que se a igreja começar a orar, Deus vai mudar as coisas na nossa vida. Foram só 4 homens, e eles conseguiram fazer o reinado de Babilônia dobrar-se diante do Todo-Poderoso. Você sabe por quê, irmão? Esses homens não se contaminavam com qualquer coisa. Esses homens não aceitavam qualquer coisa. Infelizmente, o que nós vemos hoje no cenário brasileiro, as igrejas que a gente vê com programas televisivos, as pessoas só têm se escandalizado. Ultimamente, um desses aí, que se é denominado apóstolo, ele não cobra mais da igreja o dízimo, mas sim o trízimo. Outro dia, alguém chegou para mim com uma reportagem dizendo que crentes de uma determinada igreja seriam colocados no SPC, porque estão inadimplentes com seu dízimo. Você ri, mas isso não é brincadeira. Isso é o estado da igreja no Brasil. Isso é o estado. Outro dia eu vi um homem que teve uma visão. E você deve ter visto isso. Nessa visão, Deus mostrou a ele, segundo o comentário dele, o estado da igreja brasileira.
Quantos pastores estão vivendo uma vida enganosa? Quantos homens de Deus que estão pregando o Evangelho, mas simplesmente com o intuito de arrancar dinheiro do povo? Outro dia eu tive um culto e eu vi, no período de crise que nós estamos, levantar uma oferta em um culto de 50 mil reais. E eu fiquei pensando, o que está acontecendo com a igreja? E esse homem, na visão dele, ele diz que, me parece que os dentes daquelas pessoas que louvavam a Deus estavam virados para trás. E ele dizia naquele relato que eram os cantores do Brasil que louvavam glória só para si. Você deve ter visto isso. Mas quando chega no final, esse homem diz que não é hora mais da igreja brasileira estudar a palavra. E eu pensei comigo, se todas as coisas que aconteceram no decorrer da história for quando homens e mulheres de Deus se voltaram para a palavra. Ele dizia que a igreja brasileira já estava, já tinha muito conhecimento e agora precisava praticar. E eu penso, irmão, que não conhece não, porque se nós conhecermos de verdade, nós não estaríamos nessa situação. O nosso dinheiro, os nossos impostos não estavam indo para países aí afora. A igreja não estava nessa situação. Eu quero nessa noite refletir com você. Eu e você somos os homens e as mulheres que Deus quer usar nessa última hora. Nós somos a igreja. Se a igreja, eu e você, começar a levantar para orar, buscar a presença de Deus, Deus vai fazer algo por essa nação, irmão. Não foram muitos homens, mas quando Martinho Lutero, em 1516, teve um encontro profundo. Martinho Lutero é um homem totalmente instruído nas Escrituras, um homem instruído em grego, hebraico, latim, professor da Academia de Wittenberg. Esse homem começou a se revoltar com aquela situação de Roma. O comando do papado, a venda de indulgências. Mas um dia ele teve um encontro com a palavra. E quando ele teve um encontro com a palavra de Deus, a vida dele nunca mais foi a mesma. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que você, igreja, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles não tinham o que eu e você tem. O Espírito naquela época ele vinha e ele retornava. Mas hoje o Espírito de Deus ele mora, irmão, dentro de nós. A igreja não é isso aqui. Isso aqui não é igreja. Isso aqui simplesmente são 4 paredes. Não é aqui nesse lugar que Deus faz culto. O culto existe dentro de mim e de você. É aqui que o fogo desce, o holocausto queima e Deus manifesta que Ele é Deus.
que a palavra dos crentes não está mais tendo autoridade? Porque as pessoas veem crente de uma maneira e de outra, irmão. Crentes vivendo uma vida dúbia. Mas não é isso que Deus quer para nós. Eu não sei você, mas eu tenho orado a Deus dizendo: Deus, toma providências sobre a nossa nação. Deus, desperta a tua igreja no Brasil. Deus, não é possível se nessa nação tem 50 milhões de pessoas que te servem, e se 4 homens mudaram decretos de lei de um país, o que a igreja não pode fazer? Parece que homens de Deus, eles têm sido tirados do nosso meio. Mas Deus está trazendo um recado hoje para mim e para você. Aqui. Aleluia. E era aqui que Deus queria que eu pregasse essa palavra. Era aqui que o Espírito queria falar. Se nós começarmos a orar. Eu tenho visto muitas campanhas, irmão. Mas eu ainda não vi uma campanha em oração pela nação brasileira. Vocês têm visto isso? Não. Eu vejo muitos pastores levantar campanha de todo tipo. Receba o que você quiser. Outro dia lá onde eu moro, o camarada botou uma faixa bem grande: venha receber o seu milagre. Porque aquela mulher, ela viveu nos restos de Deus. Venha pegar o seu resto de Deus. Tamanha a insanidade espiritual e bíblica, irmão. Você acha que é engraçado? Mas isso é um alerta para mim e para você. Se eu e você estamos ouvindo isso aqui hoje, aleluia, Jesus, nós dobrarmos o nosso joelho, Deus vai fazer grandes coisas, começando por esse lugar. Aleluia, Jesus. Você sabe por que os drogados não estão vindo? Você sabe por que homossexuais e prostitutas não estão vindo para a igreja? A culpa é minha e sua. Porque lá em Atos dos Apóstolos diz: e a cada dia o Senhor, quem? O Senhor acrescentava o número daqueles que haveriam de ser salvos. Enquanto isso, os apóstolos se separaram para quê? Para a oração e estudar as Escrituras. Mas eu estou falando comigo e com você aqui nessa noite. Você precisa influenciar pessoas aonde você está. E a minha oração nessa noite é que o Espírito de Deus, ele começa a queimar no seu coração. Ele arde no seu coração, como ardeu na vida de John Wesley, quando ele viu o seu país cair na bancarrota. Os pastores pregavam no púlpito, depois iam para a mesa de jogatina. Muitos pregadores acabavam de pregar e iam para as noitadas e os prostíbulos na Inglaterra. Mas aqueles homens começaram a orar e buscar a presença de Deus. E Deus trouxe um grande avivamento naquele lugar. Você quer isso na sua vida, irmão? Você quer isso ou Deus não está falando com você? Eu e você somos a igreja. É eu e você que Deus quer usar. É a minha e a sua mão que Deus quer usar. E eu tenho certeza, se você começar a buscar a presença de Deus em verdade, Deus vai começar a mudar as coisas por aqui, e isso vai atingir toda a cidade, e isso pode atingir toda essa região, isso pode atingir toda Brasília, e isso pode atingir esse país, porque se 4 homens influenciaram uma nação, aqui tem muito mais do que 4.
maravilhoso, santo, justo e fiel. Meu Deus, tem misericórdia de nossas vidas. O Senhor perdoa pelos nossos pecados. Perdoa, Senhor, pelas vezes que nós temos negligenciado, pelas vezes que pessoas, ó Deus, têm até brincado com o Teu nome por causa do nosso testemunho. Nos perdoa, Deus, e quando fizemos coisas que isso, ó Pai, fez com que as pessoas, ao invés de chegarem para perto de Ti, afastassem de Ti. Perdoa, meu Pai. Meu Deus, toma esses irmãos aqui nessa noite em Tuas mãos. Aqui não tem só 4 homens, ó Deus, mas aqui, ó Pai, tem um grande número de pessoas. E eu tenho certeza, Senhor, se os Teus servos aqui e eu também começarmos a orar, ó Deus, em prol da Tua igreja no Brasil, em prol da nossa nação, em prol da corrupção no Brasil, em prol, ó Deus, a saúde brasileira está doente, ó Deus, a justiça brasileira também está injusta, meu Pai. Eu quero te pedir nessa noite, começa com Teu Espírito Santo, meu Deus, a arder no coração desses que me ouviram, que essa palavra venha martelar em nossa mente, o nosso interior, nossa consciência, que nós, ó Deus, não aguentemos dormir sem antes buscar orar, ó Deus, a Ti, em prol desse país, dessa nação e da Tua igreja. Toma esse povo nas Tuas mãos, toma esses jovens aqui, faz com que eles sejam influentes aonde quer que eles estejam. Meu Senhor, abençoa essa igreja e faz dessa igreja, meu Deus, faz dessa igreja influente nesse lugar, meu Senhor, de tal maneira que essas pessoas aqui comecem a atrair os pecadores para cá, e que tudo ocorra para o louvor e para a glória do Teu santo nome. E assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.